Olá, boa tarde. Os meses de agosto e setembro deste ano foram os mais quentes desde que começaram a ser feitos os registros meteorológicos pela NASA. A expectativa é de que a situação continue assim e, se as previsões se confirmarem, 2014 pode ter o recorde das altas temperaturas. A onda de calor já fez mais de 20 cidades pelo país passarem dos 40 graus. Para enfrentar os dias de calor intenso desse período do ano, todos têm uma estratégia. A gente usa de proteção aqui, usa o protetor, né, do rosto, né? Muita água, muita água. Se hidratando com água, com as nossas frutas. De acordo com especialistas, essas temperaturas vão se manter altas até o fim deste mês. E mesmo quem já está acostumado com o forte calor amazônico, precisa tomar alguns cuidados. O organismo perde líquido naturalmente ao longo do dia. A Organização Mundial de Saúde estabelece um consumo médio de 2 litros ou 10 copos de água diariamente. Mas existem outras alternativas. Alimentos como a melancia, o melão, tangerina, laranja, tem uma grande quantidade de água que vai estar hidratando a pessoa. Então, ou come a fruta ou toma o suco da fruta, que também vai hidratar da mesma forma. Para esta dermatologista, é preciso dar atenção à pele, que fica diretamente exposta aos raios solares. Mas ela diz que não é preciso ter medo do sol, e sim saber utilizá-lo. Tudo que possa proteger a gente do sol, por favor, façam, né? E porque o sol é o grande vilão do envelhecimento, é o que causa câncer de pele, mas também tem a osteoporose, que precisa do sol. Então a gente tem que saber pegar o sol bom que eu falo, que é antes das 10 da manhã e depois das 16 horas. Esse é o sol bom que a gente precisa. Para debater sobre os cuidados com a pele nessa época do ano, convidamos a médica nutróloga Liliane Opperman e a dermatologista Lígia Cogos. Participe você também, mande suas perguntas pelo nosso portal na internet, via Twitter ou pela nossa página no Facebook. Os endereços estão na sua tela. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse prestigiado programa. Vamos começar explicando o que acontece com o nosso organismo nesses dias tão quentes? Bom, muito bem. Vamos falar com a nutróloga. Do ponto de vista interno e metabólico, então a pessoa que transpira muito e não se preocupa com esta hidratação, ela vai ter fadiga, ela vai ter a pele já com sinais de desidratação, que seria ressecamento, as mucosas, a boca mais seca, o olhar mais cansado. O metabolismo acaba desacelerando, então para o pessoal aí que também se preocupa, né, com aquelas gordurinhas, de manter o metabolismo ativo, a água também ajuda a acelerar esse metabolismo. Nós precisamos da água para que as reações orgânicas e químicas no nosso corpo aconteçam. Então, seria muito importante, em paralelo aos cuidados de uso externo, também se preocupar com alimentos ricos em água e a própria água, 2 litros por dia. Doutora Lígia. Com a pele acontece uma série de alterações. A transpiração, que aumenta muito, faz com que surjam algumas doenças típicas do verão, como as assaduras, como as dermatites na região das axilas, no peito. As micoses nos pés, que são quase um parâmetro do início do verão, quando a pessoa chega em casa depois de um dia inteiro de calor e sente aquelas bolinhas de água que coçam nos pés, né? A par disso, as moças brasileiras, as mulheres brasileiras, sentem piorar as manchas no rosto, que são altamente vulneráveis ao aumento da radiação, mesmo que elas não estejam particularmente indo à praia ou piscina, simplesmente com a radiação que se pega no dia a dia. Além disso, essa desidratação que o verão traz, porque às vezes não temos tempo de repor o líquido, nos distraindo com trabalhos com o escritório, com o computador ou caminhando, há essa sensação paradoxal da pele molhada, porém seca. E a oleosidade no couro cabeludo, acne, as brotoejas nas crianças, que é outro parâmetro precoce do verão. Os bebês começam a ficar com aquelas bolinhas, né? Então, precisamos nos proteger do verão, mas a boa notícia é que o verão também traz alegria de viver, o sol é um estimulante, é um antidepressivo e podemos viver o verão na sua plenitude com algumas medidas básicas. Com alguns cuidados, né? Nós separamos aqui um vídeo que foi gravado com uma câmera
ultravioleta que consegue mostrar os danos, né, que o sol causa à pele das pessoas e que não podem ser vistos a olho nu, né? Vamos dar uma olhadinha aqui? As crianças. Então, aí já olha, aparece essas manchas, não é, doutora Lígia? Esses equipamentos eu não dou o menor valor, porque eles realmente exageram muito e dão uma impressão de que as coisas estão completamente perdidas. Até uma mocinha de 15 anos aparece nesses equipamentos como se fosse uma múmia do Egito, mas ele tem talvez lá o seu valor para o entendimento médico, mas para o leigo isso assusta muito, eu não gosto de usar, nem recomendo que nenhuma jovem médica aí se põe a usar esse de qualquer forma serve de alerta. Mas de qualquer forma ele detecta as lesões, exagerando as lesões para que apareçam. Então, por exemplo, sardas simples aparecem com uma grande difusão de manchas e o filtro solar, quando colocado ali, mostrou, talvez quem nós esteja temos esse vídeo aqui assistindo em casa não veja bem do filtro solar sendo usado, né? A não homogeneidade às vezes da aplicação, né? Mas a boa notícia é que as pessoas podem agora lançar mão, porque existe uma série de filtros disponíveis e de todos os fatores de proteção. A Organização Mundial de Saúde agora recomenda sim, as 15. imagens, né, de quando a pessoa faz a aplicação do filtro solar, dessa proteção, né? O que me chama a atenção são pessoas, né, felizes. Ali, o vídeo anterior mostrou pessoas assim, manchadas por conta desse equipamento, mas aquilo que ela falou, que o verão traz essa alegria, traz até um aspecto antidepressivo, isso me fez pensar no seguinte também, que a falta de água muitas vezes leva a constipação intestinal. Então aquela pessoa acaba ficando 3, 4, até uma semana sem ir ao banheiro, porque às vezes até come as fibras, né, os alimentos fibrosos, porém não se preocupa com essa ingestão de água. Em paralelo a isso, o excesso de sudorese faz com que falte água, falte lubrificação ao bolo fecal e a constipação. Aí a pessoa fica o quê? Irritada, com depressão, antipática, né? A pessoa enfesada literalmente. Então é importante também se preocupar com o funcionamento do intestino, por isso ingerir bastante água no verão. E por falar, né, da parte boa, os benefícios do sol, fala-se muito hoje na vitamina D, né, doutora Lígia? Os médicos costumam pedir o exame para ver se a pessoa tem a falta da vitamina D. E 80% dos meus pacientes vêm com falta da vitamina D. Eu encaro com um certo ceticismo, tanto alarde em torno da vitamina D. Mas é claro que hoje em dia as pessoas também ficam muito reclusas nos seus ambientes de trabalho. E o fato é que 15 minutos de sol já faz com que se sintetize a vitamina D necessária. Em qual horário? Vitamina D, depende? Eu não gosto de preconizar, como eu vi a minha colega falando, ela está absolutamente certa, mas isso é impossível, tomar sol só antes das 10 e só depois das 4. De fato, quando vamos à praia com a família e com os amigos, eu não consigo chegar antes das 10 em lugar nenhum. Então é muito difícil que as pessoas se restringam tanto. Para isso que existem os filtros solares e outras coisas também, como a nossa doutora Liliane pode até explicar melhor. O beta-caroteno que os alimentos como coloridos, como a abóbora, como a cenoura, o mamão, ele tem um efeito também de proteção. Agora, olha só, quais doutora, outros alimentos, doutora Liliane? De proteção solar, todos os que têm antioxidantes. Por exemplo, chá verde, alimentos vermelhos como ameixa vermelha, morango. O beta-caroteno, ele é a vitamina A. Ele tem uma ação, inclusive, na coloração da pele. Tem pessoas que comem muito, falam, vou ficar bronzeado, às vezes faz uma hipercarotenemia. Então, a pessoa se preocupar com alimentos ricos em antioxidantes, pensando no quê? Que o sol, ele também, por mais que ele traga coisas boas, a questão da vitamina D, a questão antidepressiva, ele afeta os radicais livres. Então, existe um processo oxidativo aumentado. O processo oxidativo também predispõe ao envelhecimento. Então, usar os alimentos antioxidantes, e olha que interessante, eu não sei se você tem essa prática. Eu prescrevo, não só prescrevo, como também tomo uma cápsula contendo um elemento chamado, um fitoterápico chamado Polipodium leucotomus, que seria um protetor solar
que não, ele substitui o filtro. A gente tem que somatizar, porque por mais que você passe um filtro, você acaba transpirando. Então, eu somo, não somatizar, somar, né, eu agrego essa fórmula de uso interno, que teríamos os antirradicais livres, como o extrato de chá verde, mais o polipódio leucotomos, como um preparativo para o verão, para não deixar manchar e que a gente consiga pegar só o que é de bom do sol, né? Hoje em dia existem essas substâncias que agem como filtros solares via oral. Agora, para não complicar muito para as pessoas que não precisa saber no uso do filtro solar? Então, agora no verão, usem filtro solar diariamente, especialmente quem sai na rua todos os dias. Basta um hidratante com filtro no rosto, nas mãos, no colo. Não esqueçam do colo que envelhece com tanta facilidade. Um hidratante com filtro 15 para quem está em ambiente urbano já é suficiente. Tem muita dúvida quanto ao fator de proteção, né, doutora Lígia? O fator 15 para o ambiente urbano está ótimo. Agora, em praia, piscina, apesar da Organização Mundial recomendar simplesmente o fator 15, existem pessoas com vulnerabilidade à mancha, ou que já tiveram câncer de pele, as loirinhas de olhos claros. Fototipo 1. Então, aí pode até se caprichar. As mulheres que tomam pílula anticoncepcional, que estão fazendo reposição hormonal, têm uma vulnerabilidade às manchas. Então, o fator 30, por exemplo, para o rosto, fator 15 para o corpo está ótimo. As crianças, um fator 30 para que até os pais fiquem mais sossegados, né? A partir de que idade a criança pode usar? A partir de 1 ano já pode usar filtro solar. E esses filtros infantis são filtros físicos normalmente, são mais esbranquiçados e não são absorvidos para a corrente sanguínea, eles são praticamente substâncias que refletem a luz. E isso já é suficiente. Não esqueçam dos chapeuzinhos, das viseiras, das roupas e comer abóbora, mamão, cenoura, que deixa a mãozinha, a palma da mão amarela, você já está se protegendo. Existe até roupa com filtro solar, né? Existe agora coisas até mais sofisticadas, tramas de tecido já fabricadas com filtro. E isso é importante para o pessoal mais claro, o pessoal com história de câncer, esse biotipo aqui tão bonito, assim, né? Como é que é? Men prefer blondes, né? Os homens preferem as loiras, mas o sol ataca as mais. Agora, é claro, nós sentimos falta do verão e o verão traz uma série de vantagens. Então, não é preciso nos restringir, ninguém precisa largar da praia às 10 horas, isso é impossível na prática, mas precisamos nos proteger. Então, as crianças, depois de um certo horário, já com camisetinhas, com chapéu. E uma coisa importante, para praia e piscina, passem o filtro antes de irem. Porque depois que você já está lá, já está transpirando, já encontrou alguém, moças mais tímidas ficam constrangidas de ficar se aplicando o filtro na frente dos outros. Passem antes, até para pegar aquela área que as alcinhas do maiô, do biquíni, muita gente se queima justamente perto das alças porque não quis sujar o biquíni, né? Exatamente. Então, passem direitinho e uma boa alimentação, que a doutora... E por falar em alimentação, algum alimento deve ser evitado nessa época? Eu acho que os alimentos mais pesados, frituras, o álcool, né? Praia, a gente sempre pensa, uma caipirinha, uma cervejinha, mas querendo ou não, o álcool estimula a diurese, então vai piorar essa desidratação. Então, dá preferência para drinks sem álcool, bastante água de coco, evitar os camarõezinhos fritos, os excessos de... A gente vai muito, né, Nordeste, tem lá acarajé, né, aquela coisa toda. Então, evitar esses alimentos pesados, porque a digestão vai ficar mais difícil. É complicado essa coisa de você estar ali tomando sol e vai para uma piscina e vai mergulhar e às vezes está com o estômago cheio. Então, frutas, coisas mais leves, o iogurte, ou mesmo aperitivos grelhados, uma carninha assada, né, o camarão também grelhado. Picolés de frutas, as crianças gostam bastante, então evitar os picolés à base de chocolate, de creme de leite e preferir esses de fruta. Outra dúvida muito comum nessa época, doutora Lígia, tratamentos estéticos. O que não deve ser evitado nessa época? De fato, no nosso país é difícil fazer uma divisão perfeita entre inverno e verão. Existem regiões em que praticamente o clima se mantém
durante o ano inteiro. Mas é claro que existem certas restrições. Alguém que vá se expor ao sol não deve, por exemplo, fazer um peeling profundo ou não deve se submeter justamente pela primeira vez a um tratamento de laser bem na época em que está planejando férias, né? Claro que tudo é possível de acordo com o estilo de vida de alguém. Nós temos pacientes do Nordeste, do Norte, que querem se submeter a um peeling e sabem que vão se proteger, mas é claro que as clínicas, não é o forte das clínicas de dermatologia, os lasers e os peelings nessa época do ano. E o que pode ser feito? Muitas coisas. Então, todos os tratamentos. A dermatologia abrange um sem número de patologias, os peelings suaves, os lasers de depilação. Seria melhor fazer agora, antes que chegue o alto verão, mas realmente é possível fazer desde que haja um comprometimento de proteção. Os tratamentos de rejuvenescimento, a toxina botulínica, conhecida como Botox, não há problema de se fazer no verão, os preenchimentos. Tira uma dúvida minha. É verdade que o sol, a pessoa que faz o preenchimento ou mesmo a toxina botulínica e tem a radiação, isso vai fazer com que o tempo de duração seja mais curto? De modo algum. Olha, é mito? É mito. Inclusive os tratamentos, muita gente pensa que os tratamentos para acne com isotretinoína oral, conhecido como Roacutan, a pessoa não pode se expor ao sol. E até a bula vem muito detalhada a respeito de recomendações austeras para proteção do sol, não impede o tratamento do pessoal que tem acne com isotretinoína oral, basta se proteger. As coisas não são tão difíceis quanto às vezes... Nosso tempo está acabando. Pode uma parecer. Dica rápida, final, para a pessoa aproveitar bem esses dias quentes com a pele saudável. Tenha em casa um chapéuzinho ou uma viseira, um filtro solar de pelo menos fator 15 e ouça as recomendações da vovó que mandava tomar suco de cenoura e mamão. Doutora Liliane. Acho que também complementa um óculos de sol, né? Eu não só sou a clarinha, mas do olho claro, então o sol também, né, me faz ficar assim. Hidratar sempre, ter sempre uma garrafinha de água na bolsa ou uma fruta fácil, que seja também fácil de levar na bolsa, uma maçã ou mesmo no carro. E, claro, roupas leves, procurar não deixar de fazer atividade física por conta disso. Muito obrigada por todas essas informações aqui hoje. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. Agradecemos. E o JC Debate fica por aqui. Quer saber mais sobre o Brasil e o Mundo? cmais.com.br/jornalismo. Voltamos amanhã às 1h20 da tarde. Ótima tarde para você. Até lá.